Muita coisa para a gente celebrar Jesus. Nós vivemos o ano da conquista em 2025. Estamos vivendo um ano da entrega em 2026. Mas eu acho que eu e você estamos entregando tanto que a colheita já está chegando antes do que a gente imaginava. Você crê nisso? E eu quero declarar para a tua vida, para a tua casa, para os teus negócios, que a colheita vai chegar antes do que você imagina, em nome de Jesus. E hoje, na verdade, como é de costume da nossa família, todo início de ano, nós fazemos uma série de mensagens baseado no ano profético da nossa igreja. E nós vamos começar hoje essa série, a série de mensagens, entrega, entendeu? Que é a palavra que determina o nosso ano profético. Serão 4 domingos extraordinários, onde nesses 4 domingos nós vamos conversar sobre a entrega ativa o impossível, a entrega revela a fidelidade, a entrega transforma a maldição em bênção e a entrega gera convicção. Serão mensagens que trarão direcionamento para eu e para você como igreja, para que nós possamos viver esse ano. Entenda uma coisa muito importante, para você que de repente está no primeiro ano na família Vida e Paz, para você que nos honra com a sua presença pela primeira vez, o ano profético da família Vida e Paz, esse nome, não é uma ação de marketing, ou simplesmente um capricho, mas é uma unção que nós vamos estar debaixo dela em nome de Jesus. Você quer ver uma coisa que você vai se alegrar? Esse ano é o ano, de repente não, quero declarar isso em nome de Jesus, esse ano é o ano que eu quero profetizar que a tua família vai se entregar ao Senhor como único Senhor e Salvador. Esse ano é o ano que você vai entregar resultados muito melhores na sua empresa. Esse ano é o ano que você vai entregar um diploma para sua mãe, para o seu pai. Esse ano é o ano que você pode entregar alguma coisa ao Senhor e ter a certeza de uma colheita próspera. Então quero motivar o teu coração, inspirar o teu coração a não faltar esses próximos 4 domingos. E chamar muita gente para poder ouvir daquilo que Deus tem para nós nesses 4 domingos. Você gosta de assistir série? Série mesmo? Então, normalmente você não gosta de perder o próximo episódio. Então, não perca os próximos episódios dessa série que eu creio que vai falar muito ao meu e ao seu coração. Você está comigo, igreja? Você está comigo ou não está, igreja? Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a entrega ativa o impossível. Josué capítulo 2, verso de número 1 diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, diga Raabe, e ali passaram a noite. E hoje nós vamos conversar sobre essa entrega e como que nós vamos conseguir ativar o impossível nas nossas vidas. Quem aqui está com o impossível e agarrado há um tempão, doido para poder transformar em possibilidade na sua vida, balança a mão bem crendo assim, fala assim: eu quero, Senhor, eu quero. Fala assim: eu quero esse impossível. Tem uns que balançam assim, ó, o impossível, e finge que o impossível está passando lá em cima, ó. Pega o impossível e transforma em possível em nome de Jesus. Isso, entendeu? Mas existem algumas coisas que nós vamos conversar sobre isso hoje. Nós vamos conversar sobre aquilo que nós precisamos entregar para que possa ativar o impossível, mas também das impossibilidades que vão se tornar possíveis na sua vida em nome de Jesus. Baseado no capítulo de Josué, capítulo 2, de Josué, que conta a história de Raabe. E para fazer um pano de fundo bem rápido para você entender, ali o povo de Israel estava ali já coordenado por Josué, na tentativa de assumir, de tomar posse da terra prometida. E Josué envia mais 2 espias, porque eles estavam conhecendo o território, para quando acontecesse a queda dos muros, eles pudessem saber como que eles iam tomar a posse dos lugares. E quando esses 2 espias estão lá, e entraram na cidade, e eles começam a ser perseguidos, esses 2 espias, eles entram na casa de Raabe, uma prostituta. E ao entrar nessa casa, Raabe os abriga. Além de os abrigar, chega uma mensagem do rei, dizendo bem assim: olha, esses 2 que entraram na sua casa, coloque para fora, porque eles são espias e vieram ver a terra, e eles querem tomar a nossa terra. E aí Raabe
ao invés de colocá-los para fora ou falar com o rei que eles estavam lá, Raabe decide dizer que eles já tinham ido embora por um caminho X, para que os soldados fossem perseguir eles por aquele caminho, e eles pudessem se abrigar ali e fugir por um outro caminho. E depois desse simples, teoricamente, acontecimento, diga assim, a história de Raabe mudou por completo. Uma entrega fez ativar vários impossíveis na vida de uma mulher chamada Raabe. Uma mulher que era uma prostituta. Naquela época, a mulher já não era valorizada, nem um pouco. Imagina uma mulher que era uma prostituta. Era uma fama ruim, não tinha uma reputação boa, não era bem vista pelas pessoas. Se você for ver em quase toda a Bíblia, você vai ver quando tem as contagens, eles contam tipo assim, e tinham 3.000 homens, fora mulheres e crianças. Nem na contagem as mulheres entravam. Então você imagina a situação daquela mulher, ela não tinha muitas perspectivas para a vida dela, mas ela tinha um desejo naquele momento, de ter a vida dela e da casa dela preservada. Mas foi necessário que ela fizesse uma entrega. Você está comigo ainda? E eu quero falar um pouco sobre sobre aquilo que nós possamos aplicar na nossa vida como entrega. A primeira coisa, Raabe entregou a sua segurança. Diga assim, segurança. Então, se você quer ativar o impossível na sua vida, comece a depender de Deus. Entregue a sua segurança. Como assim, pastor? Há uma canção muito antiga. Vocês sabem que eu gosto de citar algumas canções, o nosso pastor sênior também gosta, mas que diz assim, ó: que segurança sou de Jesus, Quem conhece essa música aqui? Levanta o braço até devagar, porque está mais velho, né? Já. Isso. Só que os novinhos levantaram a mão também, conhece. É porque tem hoje versão nova, né, também. Mas eu não sei, deve ser o hino 440, alguma coisa do cantor cristão. Sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Aí pula o refrão. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Eu quero que você faça dessa canção e dessa atitude de Raabe a tua vida. Sabe por quê? Raabe, quando ela toma ali a decisão de abrigar 2 espias, faz o cálculo comigo, 2 espias, 2 pessoas que tinham a intenção e queriam tomar toda a terra onde ela estava, e havia uma orientação que não deixasse ninguém vivo. Naquele momento que Raabe os abriga na casa dela, e ainda esconde isso do rei, ela entrega a sua segurança. No primeiro momento, eram aqueles homens que dependiam do abrigo de Raabe, mas quando Raabe os esconde do rei, os dá o caminho para fugir, Raabe começa a depender daqueles homens. Entenda uma coisa muito importante: se você não tem uma vida de dependência a Deus, não tem como você ativar o impossível na tua vida. Entenda uma coisa, e eu vou até ler para você entender. Muitas vezes, um crescimento financeiro, uma vida saudável, bens materiais, bens próprios, formações acadêmicas, nos colocam numa posição perigosa. Como assim, pastor? Óbvio que nada disso que eu falei, nem você crescer financeiramente, nem você ter uma vida saudável, nem você ser formado em várias faculdades, PhD, pós-graduado, nem você ter muitos bens, nada disso é errado. O maior problema e o perigo disso é você começar a colocar a sua segurança nessas coisas e não no Senhor. É interessante que a palavra fala que é mais difícil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu não sei se Jesus queria deixar muito drástico aquilo ali, mas eu acho que sim, porque se você pegar uma agulha, não passa um camelo,
Não passa um rato, não passa nem uma barata passa no fundo da agulha. Não sei se foi um filho. Imagina um camelo. Mas o que o Senhor estava querendo dizer? Mas por que, pastor? Eu não posso ser rico? Não, você pode, mas o Senhor já sabia que eu e você poderíamos ter um apego muito grande àquilo que nós conquistamos com as nossas próprias forças e colocar a nossa segurança naquilo ali e não nele. Então, está quente, irmão, lá fora? Que aqui está fresquinho. Está quente lá fora, ultimamente? Tá, muito quente. Mas muito quente. Está amanhecendo mais cedo e está anoitecendo mais tarde. Parece que o dia está tendo umas 20 horas. E meu filho ainda está de férias, né? Como a minha esposa de vez em quando posta lá, 512 dias de férias já que ele está. Entendeu? Então é no calor, nas férias, com todo mundo, festejando em casa. Mas, de repente você fala bem assim, Senhor, por que o Senhor não me dá uma casa de praia, com uma piscina, com uma hidromassagem, com 3 carros na garagem? Porque de repente você não estaria na igreja hoje, você estaria na casa de praia. É errado ter a casa de praia? Não, se você tem, meu telefone é, brincadeira, para você, o convite fica aí, o convidado se convidando. Mas, por que eu estou querendo dizer isso? Porque muitas vezes, aquilo que nós conquistamos, começa a se tornar a nossa base, ao invés de nós colocarmos Jesus como nossa segurança. Não existe possibilidade de você alcançar e ativar o impossível, sem que você entregue a sua segurança ao Deus que pode fazer o impossível. Existem coisas que nós podemos fazer e que nós devemos fazer, mas existem algumas coisas que nós não conseguiremos fazer, e aí é a hora que Deus entra. E aquilo que eu estou pregando para você, eu vivo todos os dias da minha vida. E eu não estou falando isso por questão que eu sou melhor do que você, mas porque eu decidi entregar a minha segurança, eu decidi entregar a minha casa, para que eu pudesse ativar impossíveis na minha vida. E eu tenho vivido tanto impossíveis espirituais, quanto impossíveis materiais. Eu não sei se você é muito ligado na rede social, mas está agora uma trend aí, a vibe de 2016. Né? Quem viu isso aí? Bom demais. Eu queria fazer alguma coisa, mas eu tenho preguiça da rede social, mas eu tenho uma pessoa lá em casa que gosta, e pegou e fez a vibe de 2016. E quando ela fez, eu estava com meu filho, e quando eu olhei o celular, eu comecei a chorar, e ela falou que também começou a chorar. Por quê? Porque 2016 foi a maior vibe da nossa vida, foi um ano intenso demais. Foi o quê, pastor? Foi o ano que eu me casei com aquela princesa linda e maravilhosa. Foi o ano que nós viajamos para uma conferência, nós não tínhamos lua de mel, eu fui ministrar numa conferência lá em João Pessoa, né? Lá em João Pessoa, e aí nós ganhamos como se fosse uma lua de mel. E aí muitas coisas aconteceram, inclusive, no ano de 2026, nós entregamos algo que nós começamos a colher no ano de 2017. Nós entregamos a nossa casa, nós entregamos o nosso conforto, nós entregamos liderança, nós entregamos a praticidade de estar numa igreja que era liderada e pastoreada pelo meu pai. E aí, nós decidimos no início de 2017, fechar tudo e partir para Araçatuba, que de repente você nem sabe o que é essa cidade, lá em São Paulo. Mas essa entrega que eu e minha esposa fizemos, ativou impossíveis que até hoje nós colhemos. Tem coisa que a nossa igreja colhe hoje por uma entrega que foi feita lá em 2016. Então você está entendendo a força de entregar a segurança ao Senhor? Vira para o seu amigo e fala bem assim: meu amigo, não dependa da sua força, nem daquilo que você tem. Dependa do Senhor. E uma vida dependente de Deus, e a palavra nos afirma isso, que Deus não tem nada menos que o melhor para oferecer para mim e para você. Mas com toda certeza, quando estava nesse momento, Raabe, ela não tinha ideia do que poderia acontecer. Mas a falta de dependência de Deus
pode transformar você num mero religioso. Eu não sei se você lembra dos fariseus, dos doutores da lei, do jovem rico. Eram pessoas que tinham conceitos certos. O jovem rico, quando ele chega diante de Jesus, naquela história, e Jesus pergunta bem assim: você faz isso? Ele diz: faço. Você obedece os mandamentos? Obedeço. Você honra? Sim, faço tudo isso. Aí Jesus vira para ele e fala bem assim: já que você faz tudo certo, eu tenho mais uma coisa para te falar. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. A palavra termina dizendo bem assim: e aquele jovem se entristeceu porque tinha muitos bens. Aquilo ali não é sobre dinheiro, aquilo ali é sobre coração. Não havia necessidade nenhuma de Jesus pedir para que ele vendesse tudo. Mas Jesus queria entender o seguinte: a sua segurança está naquilo que você tem, ou está naquilo que eu posso ser para você? A pergunta que eu tenho para dizer para você nessa noite, para fazer para você nessa noite: a sua segurança está naquilo que você tem, ou naquilo que Deus pode fazer na tua vida? Diga assim: nessa noite, eu declaro que eu entrego a minha segurança ao Senhor. Fechando com Provérbios 3, 25 e 26, diz assim: não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios, quando vier, porque o Senhor será a sua segurança, e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Você está comigo ainda? Uma segunda coisa: Raabe entregou sua intimidade. Quer ativar o impossível? Repita assim: não. Leia comigo, vamos lá igual o pastor. 1, 2, 3. O que nós ensinamos para as crianças quando elas começam a sair, brincar em parquinhos, tal, aquilo outro? Não fale com estranho. Por quê? Porque é perigoso. Você não conhece, você não sabe quem ela é, você não sabe o que ela pode fazer. Hoje em dia, então, meu Deus, não fale com estranho. E aqueles dois espias, até determinado momento, eles eram estranhos para Raabe. Só que Raabe entregou a sua intimidade para eles. Raabe abriu a sua casa. Raabe deixou que eles entrassem na sua casa. Sabe, nós somos uma igreja em células. E nós louvamos a Deus por isso, porque nós conseguimos crescer como igreja e cuidar muito bem das vidas. Se você não faz parte de uma célula, você pode passar lá na nossa central, que nós queremos indicar você uma célula mais próxima da tua casa, para que você possa ser mais bem cuidado. Nós somos uma igreja de mais de 900 pessoas, não tem como nós conhecermos todo mundo, mas na célula você é conhecido, você é cuidado, você é abraçado. E uma das coisas que a célula faz, principalmente o anfitrião faz, e nós celebramos a Deus. Quem aqui é anfitrião de célula? Balança a mão. Isso, que Deus te abençoe e que você continue com esse coração em nome de Jesus. O anfitrião, ele abre a casa dele, ele abre a intimidade dele. Por mais que ele queira maquiar algumas coisas, de repente ele joga uma sujeira para debaixo do sofá, ele esconde uma bagunça num quarto, as pessoas vão entrar na casa dele. E normalmente numa célula, que dura mais ou menos 50 minutos a 1 hora, pode ser que uma pessoa queira usar o seu banheiro. Você quer coisa mais íntima do que um banheiro? Não é verdade? E Raabe, ela entregou a intimidade dela para aqueles homens. E eu imagino que daqui a um determinado momento, quando eles estavam conversando, eles já não eram mais estranhos. Sabe qual que é a nossa maior dificuldade, muitas vezes, de alcançar e ativar o impossível? É porque nós não conhecemos o Deus que pode fazer o impossível. De repente, Deus para você é um estranho, ou alguém que você fala, pelo amor de Deus, misericórdia de Deus, ou alguém que simplesmente você faz uma oração antes de comer e diz: Senhor, que não faça mal, mas faça bem, em nome de Jesus, amém. E Deus é um estranho para você muitas vezes. Então, esse ano de 2026 é um ano que você deve e precisa entregar a sua intimidade a Deus. Não veja Deus como um estranho.
Ele não pode ser uma pessoa que você não conhece. Nós estamos no início do ano, hoje é dia 18 de janeiro ainda. Nós passamos apenas 18 dias do ano. E você tem a oportunidade de se comprometer com Deus, fazendo um compromisso de viver uma vida muito mais íntima com o Senhor. A palavra de Deus em Mateus capítulo 6, verso número 6, e você conhece esse texto, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em, então seu pai que vê em secreto o recompensar. A recompensa não vem quando você o busca só no público, a recompensa vem quando você busca Ele no seu íntimo. As suas maiores experiências com Deus não podem ser dentro de uma igreja. E eu falo isso com muito amor e com muito carinho, e entenda isso em nome de Jesus. As suas maiores experiências com Deus devem ser na sua intimidade. Pastor, mas eu já vivi tanta coisa linda aqui na família Vida e Paz, eu também. Mas o culto, como é que nós chamamos o culto de domingo aqui? Quê? Celebração. Por que é celebração? Porque nós nos unimos como irmãos em Cristo para celebrar a Jesus. Ah, mas nós vivemos experiências com Deus neste lugar, pastor, nós sentimos Deus, nós sentimos o Espírito Santo, eu já chorei aqui, já me entreguei, e eu nunca chorei no meu íntimo. Vai ver, Deus é um estranho para você quando chega no teu particular, e é no teu particular que você precisa mais ainda. Tem muitos que estão aqui, hoje no culto, e só conseguem, ou só vêm ao culto de domingo. Eu quero dizer uma coisa muito importante, você pode sair daqui com a bateria recarregada, para viver uma semana extraordinária, eu creio nisso em nome de Jesus. Mas amanhã já é segunda-feira, e eu não quero amedrontar você, mas eu quero aconselhar você, que amanhã já tem que carregar a bateria de novo. Amanhã já tem que retirar as cinzas e colocar lenha nova. Mas amanhã não tem culto, pastor, e aí o que eu faço? O culto é no teu quarto, o culto é na tua casa, o culto é no teu íntimo. A partir do momento que você começa a adorar a Deus no secreto, a recompensa vem no público. Agora, de repente, você quer manifestar algo no público que você não vive no secreto. Você quer que o Deus do impossível haja sobre a tua vida, mas Ele é um estranho para você quando você chega na tua casa. E muitas pessoas, de repente, fizeram uma análise da palavra entrega e acharam tipo assim: nossa, eles vão falar só sobre dinheiro, eles vão falar sobre entregar o bem. Não, eu estou falando para você entregar aquilo que é mais valioso hoje na tua vida, que é a tua intimidade, é o teu coração, não só aqui na igreja, não só num culto, não só numa conferência, não só numa vigília, não só numa célula, mas dentro da sua casa, porque a partir do momento que você entender e entregar a sua intimidade a Deus na tua casa, eu quero declarar e creio que a tua casa será transformada, a tua família será transformada, a tua família será alcançada por Jesus através da tua vida. Muitas vezes não vai ser aquilo que você vai pregar, mas aquilo que você vai demonstrar com a tua vida. Por isso, é um ótimo ano. Diga assim, é um ótimo ano. Fala, é um ano perfeito para eu entregar a minha intimidade ao Senhor. Faça um compromisso com Deus essa noite. Nunca mais veja Deus como um estranho. Nunca mais. Porque a partir do momento que você o conhece, você sabe que esse Deus, o impossível para Ele é muito tranquilo. Aquilo que você acha que não tem saída, Ele resolve rápido. Aquilo que você acha que não tem mais esperança, Ele resolve rápido. Você cansa de cantar aqui, porque essa igreja aqui é muito linda. Eu ia usar um termo aqui, pode ser que o pastor Sênio brigue comigo, mas eu vou usar porque eu sou mais desse termo jovem assim. Essa igreja aqui é muito louca, gente. Por quê, pastor? Uma hora você está cantando lindo, lindo, lindo és, mas você gosta de cantar também Deus vai na frente, abrindo o caminho, e você começa a cantar, e ninguém canta essa música assim, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando. Até o mais gelado, até o iceberg da igreja, no Deus vai na frente, pelo menos o pezinho vai assim, ó. Deus vai na frente, abrindo, Ele quebrando as correntes. Aí tem o gelado e tem quem? Tem os outros, tem a Vanessa, tem a Karina, né? Tem os mais, tem, Deus vai na frente, abrindo, quase socando a cabeça do irmão atrás.
Aí você canta um monte de coisa. Olha o que você cantou na hora do louvor. Eu não conheço tão bem essa música ainda, porque eu só ouvi na minha igreja, entendeu? Mas quando começa é um frisson, Thierry. Se eu não te ouvir, eu morro. É isso, né? Aí se eu não te ouvir de novo, se eu não te ouvir, o quê? Eu o quê? Eu pereço. Aí você não está ouvindo Deus, você vai morrer. Não foi eu que cantei, foi você que cantou. Você cantou, se eu não te ouvir, eu morro. Então, se amanhã você não tiver um momento íntimo com o Senhor, amanhã você está morto. Morto fisicamente? Não sei. Espero que não. Tem um pastor que diz bem assim que 2 dias é mais suficiente para um crente desviar. Eu falei, caramba, pior que é mesmo, né? Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer no seu amanhã. Ah, pastor, você está declarando que vai acontecer dificuldade, problema. Eu não sei. Eu só sei que se você estiver íntimo do Senhor, independente do que aparecer amanhã, você vai continuar íntimo do Senhor e vai continuar celebrando a Jesus. A minha vida não é só de notícias boas. Existem notícias também que não são tão boas. Mas quando a notícia tão boa, não tão boa, começa a vir, a notícia ruim acontece, eu me lembro do seguinte: Deus não é um estranho na minha casa, Deus não é um estranho na minha vida. Então eu vou começar a orar a Ele, porque eu sei que aquilo que está parecendo impossível de dar certo, vai ser possível de dar certo. É porque você não tem ideia ainda do que Deus vai fazer nesse ano nessa igreja. Radalaceia, cantará balachore, cantarás. Você vai ver um culto de domingo aqui, o nosso pastor Sena assinando a escritura desse local aqui, a compra desse terreno. Pode ser você também na tua casa. Pode ser você vindo abraçar o teu marido que você ora há tantos anos para poder estar na igreja. Pode ser você vindo abraçar a tua esposa, o teu filho, alguém que você ama tanto. Pode ser a restauração que você tanto ora. Basta você entregar. Entregue a tua intimidade ao Senhor. Lá no secreto Ele vai te recompensar. Você crê nisso? Amém? Amém? Você está comigo ainda? Você me dá mais um tempinho aí? Terceiro, Raabe entregou a sua esperança. Se você quer ativar o impossível, saiba que a esperança tem um nome, e o nome dela é Jesus Cristo. Olha esse texto que incrível. Josué capítulo 2, o verso 9 e o verso 10, diz assim, ó: e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Eu não sei se você entendeu por que o texto é tão incrível. Mas Raabe naquele momento entendeu: olha, a gente pode estar cercado por um muro, a gente pode ser mais forte que eles, mas eu descobri que eles têm uma esperança chamada Jesus Cristo, e eu descobri que eles têm um Deus muito poderoso que vai agir em favor deles. E eu quero declarar sobre a tua vida que há um Deus poderoso que vai agir através e na sua vida em nome de Jesus. A esperança daquele povo que estava lá, de Israel, cercando aquelas muralhas. Entenda uma coisa muito importante: nós estamos falando de mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos atrás, muito mais. Não existiam canhões, tanques de guerra, armas. As armas que existiam eram flechas, lanças, espadas. E os muros daquela época, se você tiver a curiosidade de entrar no YouTube e começar a ver alguns vídeos de arqueologia, eu gosto bastante de ver sobre isso, da arqueologia bíblica, claro, entendeu? Eles mostram as dimensões, o tamanho das pedras que eram feitas nos muros. Então não é um muro que você conseguia com uma marreta quebrar, Eliomar. Não conseguia fazer um mutirão para poder quebrar o muro, entendeu? A muralha de Jericó está tipo a limpeza do estacionamento aqui nosso, entendeu? É tanta coisa que tem que limpar, mas graças a Deus por isso, porque daqui a pouco nós vamos anunciar para vocês essa outra conquista, entendeu? O estacionamento da igreja está aberto para você colocar o seu carro, entendeu? Por quê, pastor, que vocês falam tanto de conquista? Irmão, porque Deus está com a mão sobre este lugar aqui, eu creio nisso. A mão do Senhor está sobre a família Vida e Paz.
Pastor, e sobre os outros? Irmão, sobre os outros eu não sei, eu faço parte dessa igreja. Eu creio que está sobre muitos também, mas eu quero dizer para você que a mão do Senhor está sobre esse lugar. Se você faz parte desse lugar, você vai colher coisas lindas na sua vida, em nome de Jesus. Mas, voltando, ali, Raabe, ela entrega a sua esperança. Por quê? Quando ela vira para aqueles homens e fala bem assim: olha, eu abriguei vocês, mas eu tenho uma condição. Quando vocês entrarem e tomarem toda a terra, salvem a mim e a minha casa. E é interessante que, visualmente falando, aquela mulher não deveria ter medo, porque se fosse olhar pela parte natural, o povo de Israel não tinha condições nenhuma de invadir e muito menos tomar toda aquela terra. Mas aquela mulher, uma prostituta, ela entendeu que havia um Deus poderoso, na verdade um Deus que não tinha poder, o Deus que é o poder, que agia em prol do povo de Israel. E ele já tinha aberto o mar, ele já tinha secado o rio, ele já tinha derrotado reis. E ela devia pensar: chegou a hora dessa terra aqui. Então eu vou me garantir, a minha esperança, eu vou entregar a minha esperança para o povo de Deus. Eu vou entregar a minha esperança para esses homens aqui. E o que Deus está pedindo para mim e para você, nessa noite, nesse início de ano: entregue a sua esperança ao Senhor. Na verdade, a esperança, ela tem um nome e ela tem um sobrenome, é Jesus Cristo. Pastor, mas os prognósticos não são bons, pastor. Pastor, falo, não falo? Falo. Pastores vão monitorar o Pix, pastor. Pastores vão pegar, pastor, 27,5%. Pastor, pelo amor de Deus! Parece que vai tudo dar errado, pastor. Parece que as coisas estão piorando, pastor. Pastor, mas você não se importa com isso? Eu sei, nós temos que ver isso também. Mas para aqueles que têm e vivem entregando a sua segurança, a sua intimidade e a sua esperança, aquele que vive, que reina, nada, circunstâncias adversas, prognósticos ruins, não frustram e nem abalam os planos que Deus tem para mim e para a tua vida. Se nós olharmos em muitas vezes, na Bíblia e nas histórias dos avivamentos que nós vemos aí pelo mundo, se você ler aquele livro Heróis da Fé, se você ler o livro do avivamento da Rua Azusa, o avivamento da Colômbia, o avivamento da Escócia, o avivamento do país de Gales, na Inglaterra, você vê que todo avivamento, ele está precedido de uma grande luta, de uma grande batalha, de um grande caos. Mas por que isso, pastor? Porque é na hora da luta, do caos, que eu e você vamos apresentar a este mundo Jesus Cristo de Nazaré, que é a nossa esperança, porque as circunstâncias podem estar contrárias, o vento pode estar contrário, o mar pode estar revolto, não importa o que está acontecendo lá fora, Jesus vai te fazer vencedor em nome de Jesus. Mas pastor, se o mar estiver revolto, vai andar sobre as águas. Pastor, se tiver, vai fazer você voar. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Tem muitos que eu posso apontar e contar aqui que tem experimentado isso também. Então você pode, em nome de Jesus. Basta você entregar a sua esperança ao Senhor. Não estou dizendo que nós não precisamos orar, não estou dizendo que nós não precisamos nos posicionar, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que isso não vai nortear, ou não vai fazer com que nós desanimemos. Aquilo que Deus tem para mim e para você é muito maior. A palavra de Deus diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E eu quero declarar isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Se você recebe, levante sua mão ao céu. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Como profeta do Senhor nessa noite eu quero dizer: o ano de 2026 vai ser o melhor da tua história. Vai ser o melhor para a tua empresa. Vai ser o melhor para os teus negócios. Como profeta do Senhor eu quero profetizar a restauração na tua família, a prosperidade na tua casa, a saúde sobre o teu lar, a cura sobre o teu lar.
Porque se nós estamos pregando aqui, eu quero declarar que as impossibilidades da tua vida se tornarão possíveis mediante a fé que você colocar em Cristo Jesus. E eu quero declarar que no final do ano nós estaremos aqui celebrando a Jesus, porque o Senhor fez grandes coisas na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus neste lugar? Aleluia! Radalaçuie candereda labachara canderás. Redalaceie candarabalaxore candarás. Eu quero concluir dizendo que com toda certeza Raabe não tinha ideia da sua entrega, que a sua entrega resultaria em tantos impossíveis. Algumas dessas impossibilidades, primeira delas, da morte à vida. Repita comigo esse final: uma entrega, uma entrega te faz ter vida de verdade. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas o texto de Josué capítulo 6, verso número 20, ele fala quando o povo de Israel, ele entra ali no território e começa a tomar tudo. Josué chama os 2 espias e fala bem assim: vá à casa daquela mulher e guarde a casa dela e a família, retire a família e ela da casa, e não toque neles, não os mate, não os faça mal, eles serão guardados. Então entenda uma coisa muito importante: aquela mulher e toda a sua família, toda a sua casa tinha uma sentença de morte, mas até uma sentença de morte Deus pode transformar em sentença de vida para a tua vida, em nome de Jesus. E é uma vida de verdade. Por que eu quis forçar isso? Viver uma vida de verdade. Porque tem gente que está vivendo uma vida de mentira. Ontem nós estávamos lá na praia, no Summer Salt. É porque essa semana teve luau, teve Summer Salt e tal. Nossa igreja não para. Glória a Deus. E aí eu falava com os jovens que estavam lá, eu falei bem assim: olha, eu não tenho um testemunho de ex-drogado, ex-isso, ex-viciado, não tem nada disso testemunho. Eu tenho um testemunho que eu decidi entregar a minha vida a Jesus muito cedo, e eu vivi na casa dele desde cedo. Por que você está falando isso, pastor? Porque muitos jovens, adolescentes, e de repente até você que já passou dessa fase, está dizendo que pensa assim: não, eu vou aproveitar um pouco mais a vida. Quando eu tiver um pouco mais velho, eu me entrego a Jesus por completo, porque aí eu vou viver essa vida de crente. Deixa eu falar uma coisa para você: viver uma vida de verdade é viver uma vida prostrada aos pés do Senhor. É uma alegria que não tem fim. É um sorriso que aparece no meio da angústia. É uma alegria que aparece no meio de uma situação ruim. É uma vitória que você celebra sem você ter imaginado que aquilo poderia acontecer. Eu passei a minha juventude toda, estou passando, que eu sou jovem ainda, graças a Deus por isso, na igreja, prostrado aos pés do Senhor, e eu quero continuar vivendo isso. E eu quero dizer para você: eu vivi uma vida de verdade, continuo vivendo uma vida de verdade. Eu sou muito abençoado, não pelo dinheiro, nada disso. Eu sou abençoado porque eu tenho saúde hoje, eu sou casado com uma mulher linda e maravilhosa, eu tenho 2 filhos lindos. Entendeu? Você pode até não me achar muito bonito, você deve achar a pastora Gal muito mais linda, não tem problema nenhum, mas você vai falar bem assim: pastor, como é que conseguiu? Eu sei, meus filhos são lindos demais. Se você não acha, eu quero orar pela tua vida no final, pedindo libertação pela tua vida. Brincadeira. Eu sou abençoado por isso, e eu vivo uma vida de verdade com o Senhor, mas eu não precisei experimentar nada lá fora, ou não precisei viver meu último minuto lá fora. Eu não precisei ter crises, no sentido tipo assim: ai, será que Deus vai fazer aquilo? Será que Deus vai... Não, eu vivo uma vida... Ah, pastor, você sempre foi certinho? Não estou falando sobre isso. Eu tenho meus erros, tenho meus defeitos, eu falho também, eu sou pecador igual você. Mas eu entendo que a melhor coisa que tem não é tomar uma cerveja, não é usar uma droga, não é ouvir uma música mundana, não é ir numa rave, não é passar uma noite num bar, não é nada disso. Eu entendo que a melhor coisa que tem na minha vida toda é viver aos pés do Senhor Jesus.
Porque aquilo que poderia ter uma sentença de morte para a minha vida, hoje tem sentença de vida sobre a minha casa. E eu quero declarar isso sobre você também, em nome de Jesus. Uma outra coisa, uma outra impossibilidade. Aquela mulher era para estar morta, está viva. Uma outra coisa, de prostituta a mulher de fé. Repita o final comigo aí. Uma entrega muda a sua história. Hebreus capítulo 11, verso de número 31 diz assim: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Eu sei que de repente esse texto não faz muito sentido para você agora, mas eu queria que você em casa pegasse sua Bíblia e fosse lá em Hebreus capítulo 11. A grande maioria das versões vai colocar um título assim, ó: Heróis da Fé, ou Galeria da Fé. Aquela mulher que era uma prostituta, alguém desvalorizada, ela estava simplesmente num hall. Olha o hall que essa mulher estava. Ela estava num hall onde tinha Enoque. Enoque é aquele que andou com Deus e Deus o levou para si. Ela estava num hall de um cara chamado Abraão, o pai da fé. Aquele que teve uma descendência aonde as estrelas ele não poderia contar de tanta descendência. Ela está num hall onde estava ali Isaac, o filho de Abraão. Ela estava num hall onde tinha ali Noé, o cara que foi escolhido dentre toda a terra como justo. Ela estava num hall onde tinha ali Moisés, um cara que foi escolhido para libertar o povo de Deus do Egito. Você não tem ideia. Ela era uma prostituta e ela se tornou alguém que entrou na galeria da fé. Ela era uma heroína da fé. Sabe por que eu estou falando isso para você? Eu não sei como é que é a tua história. Eu não sei como é que veio a tua vida até aqui. Mas eu tenho certeza absoluta que o Deus que está neste lugar, Ele pode mudar completamente a tua história. E aquilo que te chamam hoje será apenas o teu passado, porque hoje o teu nome começa a ser filho e filha do Deus Altíssimo. Alguém separado. A palavra de Deus nos chama de sacerdócio santo, povo escolhido, nação eleita. Você é precioso, você é preciosa. E aquela mulher teve a vida dela transformada e a história dela transformada. É interessante para você sentir o nível desse rol, que Hebreus ainda fala bem assim. Eu poderia gastar, vamos colocar nas minhas palavras. O autor Hebreus diz assim: eu poderia gastar mais tempo falando de alguns outros, como Davi, como Sansão, como Gideão. São muitos. Olha que loucura. Não tem um versículo sobre Davi. Não tem um versículo sobre Gideão, não tem um versículo sobre Sansão, mas tem um versículo sobre uma mulher que era uma prostituta, mas que decidiu entregar a sua intimidade, a sua segurança e a sua esperança àquele que vive e àquele que reina. Porque o Deus que eu sirvo e o Deus que está neste lugar, Ele é um Deus que muda a história de quem se entrega. Você pode ficar em pé, vai parecer que está acabando. O louvor já entrou, então você sabe que está acabando. E uma terceira coisa, e isso eu acho muito lindo, muito lindo. De uma desconhecida, a genealogia de Jesus. Lê para mim embaixo: uma entrega deixa um legado. Mateus capítulo 1, verso número 5 diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Aquela mulher não só está na galeria da fé, mas quando você começa a ler a descendência do Filho de Deus, do Todo-Poderoso, daquele que se entregou por mim e por você, antes de você ler o nome de Jesus, o nome daquela mulher está. Porque a partir do momento que você se entrega,
Não apenas você vai ser transformado, mas as suas gerações serão transformadas. É da morte para a vida. É uma mudança de história, de prostituta a mulher de fé. É de desconhecida a genealogia de Cristo. Porque aquilo que você determina hoje na tua vida não vai gerar frutos apenas em você, mas será um legado que perpetuará nas gerações. É claro que a minha oração é para que Jesus volte na minha geração. Mas se por acaso Ele não voltar, enquanto eu estiver nesse corpo, a minha oração é para que o Pedro, para que a Sara, para que os filhos do Pedro, os filhos da Sara, os filhos dos filhos do Pedro, da Sara e assim por diante, eles possam lá daqui a 200, 300 anos falar: olha, lá atrás, os meus tataravós, Marco Aurélio e Gláucia, eles foram servos do Senhor, eles se prostraram ao Rei dos Reis, e eles deixaram um legado que até hoje nós vivemos. E eu quero declarar sobre a tua vida: aquilo que Deus tem para você não vai parar em você. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida não vai parar na tua vida. Vão se passar os anos e as pessoas continuarão falando sobre você, sobre a sua entrega. Ei, Deus está neste lugar, você crê nisso? A entrega que ativa o impossível não é feita por um sentimento, mas por uma decisão pautada na fé. A entrega não é uma negociação, é uma certeza da colheita. Grave isso: a entrega não é uma negociação, é a certeza de uma colheita. Não existe nada mais poderoso do que uma entrega completa ao Senhor. A entrega de Raabe ativou o impossível. Será que você está disposto nessa noite, meu irmão? Será que você está disposto nessa noite, meu querido, a entregar a sua segurança, a entregar a sua intimidade, a entregar a sua esperança? Se você tiver disposição para fazer isso, eu quero te falar uma coisa que a Bíblia garante para mim e para você. A Bíblia garante uma vida e uma vida em abundância. A Bíblia garante que a sua história será mudada, e a Bíblia garante que um legado percorrerá gerações através da tua vida, em nome de Jesus. Por fim, o nível da sua entrega determina o tamanho da impossibilidade que se tornará possível na sua vida. Não esqueça disso, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, para que nós possamos viver um nível profundo, bem profundo de entrega nesse ano. E eu quero orar por algumas pessoas nessa noite. Eu quero orar por você que entendeu essa ministração e que você precisa entregar alguma coisa. Diferentemente de, às vezes, que a gente faz um apelo específico para pessoas que vão aceitar a Jesus, eu também quero convidar você que quer entregar a sua vida a Cristo. Quando você chegar aqui na frente, que eu sei que tem pessoas que querem fazer essa decisão nessa noite, o intercessor, ele vai te procurar, e eu queria que você falasse isso para ele: eu estou entregando a minha vida a Cristo nessa noite. Ao você falar isso, ele vai abraçar você. Um dos ministros que estarão ali vão pegar o seu contato, porque nós queremos continuar orando pela tua vida. Mas essa oração não é só para aqueles que vão entregar a sua vida a Cristo. Essa oração é para aqueles que entenderam também que há partes na sua vida que é necessário você entregar nessa noite. De repente a sua segurança, de repente a sua intimidade, de repente algo que você realmente precisa entregar para ativar o impossível na tua vida. No começo da ministração eu pedi para que você balançasse a sua mão se há algo impossível que você quer que se torne possível nesse ano. E eu quero orar por você nessa noite, porque eu quero colocar as mãos, orar por você, declarar que nós veremos você aqui compartilhando testemunhos de fé dos impossíveis que se tornaram possíveis na tua vida. Se você quer fazer uma entrega, seja qual for a entrega, nessa noite, neste lugar, enquanto a adoração ela vai cantar uma canção, eu quero convidar você a vir aqui na frente, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Nós queremos abraçar.